Olha, tem uma figura que, assim, a gente nem precisa apresentar direito, né? O chapéu coco, a bengalinha, aquele andar meio vacilante, o vagabundo, Carlitos, para nós aqui no Brasil, é um ícone mundial. Totalmente. Reconhecido em qualquer lugar. Pois é, mas aí que tá o interessante. Por trás dessa imagem tem um contraste maluco. O Chaplin era super famoso por guardar os segredos dele, sabe? Dizia que se a gente soubesse como era feito, a mágica ia embora. É, ele tinha essa coisa de preservar o mistério, né? Exato. Só que ao mesmo tempo, o cara deixou um arquivo, nossa, gigantesco. Pessoal do estúdio, cheio de notas, roteiro, cena cortada. É um tesouro sobre como ele criava as coisas. Uhum. Um material riquíssimo. Sua vida e sua arte. O Robson teve um acesso, assim, privilegiado a tudo isso. Sim, é uma referência fundamental mesmo. Então a nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco esses bastidores do gênio, sabe? Como ele criava, os momentos mais importantes. E quem era essa figura tão complexa por trás da lenda que a gente conhece. Vamos dar uma olhada nisso? É uma oportunidade incrível, né? Porque apesar dessa fama dele de ser reservado, a verdade é que talvez a gente tenha mais detalhes do processo criativo do Chaplin do que, sei lá, de qualquer outro cineasta daquela época, justamente por causa desses arquivos todos. Verdade. Que ironia, né? Pois é, e entender como ele chegava naqueles resultados, que parecem tão espontâneos, é fundamental. Não era só talento, tinha muito trabalho ali. Com certeza. O que realmente me impressiona, sabe, olhando essas fontes, é essa busca, nossa, incansável pela perfeição. Aquele esforço absurdo para que tudo parecesse como ele mesmo falava, tão simples e natural como água correndo sobre um seixo. Que frase ótima. Né? Então a gente vai ver o trabalho duro mesmo, o esforço que estava por trás de cada piada, de cada cena emocionante daquelas. Não era fácil, não. E pensar que essa jornada toda começou assim no extremo oposto do glamour, né? Uma infância, puxa, de muita pobreza lá em Londres, no bairro de Kennington, ele e o irmão mais velho, o Sidney. Ah, o Sidney foi super importante para ele também. Sim, eles chegaram a viver naquelas workhouses, sabe? Que eram tipo uns asilos para indigentes. Basicamente um lugar onde os pobres trocavam trabalho pesado por um teto e comida bem ruins. Coisa pesada. Nossa, que dureza. Imagina para uma criança. Pois é. E passaram também por escolas para órfãos, como a Hanwell. Isso marca, né? Não tem como. Com certeza. Deixa cicatrizes, mas também ensina muito, imagino. E os pais dele eram do meio artístico, né? Do music hall, que era o teatro de variedades da época. O pai, Charlie Sr., era um cantor até conhecido, mas, o alcoolismo acabou com a carreira e com a vida dele. Morreu super jovem, 37 anos. Nossa, muito cedo. Já a mãe, a Hannah, ela tinha um talento especial para mímica e uma capacidade de observação. O Chaplin contava umas histórias dela prevendo briga na rua só de olhar as pessoas, sabe? Um olhar muito aguçado. Que interessante, a mímica veio daí, então, em parte. Provavelmente, né? Mas a carreira dela também não foi longe. Teve problemas sérios de saúde mental, foi internada várias vezes, e isso deixou os meninos, o Charlie e o Sidney, muito sozinhos, muito desamparados. Que barra. E ainda tem aquela história meio lenda, talvez, de uma avó com ascendência cigana que explicaria a aparência mais exótica da família, né? Aqueles traços marcantes. Ah, sim, já ouvi falar disso. Faz sentido, talvez. Foi nesse ambiente, então, bem estável que ele começou a buscar o caminho dele no palco, ainda menino, sabe? Fez parte de uma trupe chamada Eight Lancashire Lads. Depois tentou fazer umas imitações. Começando cedo mesmo. Sim. E aí conseguiu um papel pequeno, o mensageiro Billy, numa peça que fez sucesso, Sherlock Holmes. Chegou a rodar o país em turnê com essa peça. Olha só, já pegando experiência de palco. Exato. É muito fascinante quando a gente conecta esses pontos, sabe? A miséria não foi só um trauma, foi quase uma escola para ele. Aguçou essa capacidade de observar os tipos da cidade, a linguagem do corpo, a luta diária para sobreviver. A resiliência dele nasceu muito daí, né? Faz todo sentido. E o talento da mãe para mímica, com certeza foi a semente da arte física dele, daquela comédia silenciosa tão expressiva. Sim, a base estava ali. Mas a técnica mesmo, a disciplina
Isso veio muito da companhia do Fred Karno. Aquilo era tipo uma fábrica de comediantes do Music Hall. O Karno era mestre em criar aqueles esquetes bem amarradinhos, sabe? E o Chaplin se destacou num deles, o Hummingbirds, fazendo um bêbado pentelho na plateia. Ah, essa sketch é famosa. Dizem que foi a base para muita coisa depois. Exato. Ali ele aprendeu o timing cômico, a construção da piada, a importância da repetição. Engraçado que, fora do palco, dizem que ele era bem tímido, né? Contrastava com a persona. Bem diferente mesmo. E tem também aquele lance do romance adolescente, né? Breve, mas parece que muito intenso, com a dançarina Hattie Kelly. Uma paixão meio fugaz que marcou ele profundamente. Parece que ele ficou buscando essa imagem idealizada dela em muitas personagens femininas ao longo da vida. Essa história da Hattie Kelly volta e meia aparece nas biografias. Marcante mesmo. Com certeza. Aí a grande virada foi a ida para os Estados Unidos, né? Ele estava numa turnê com a companhia do Karno, foi visto por uns agentes de cinema e, pum! Em 1914, assinou com a Keystone Studios. Do Mack Sennett. O rei do pastelão. Exatamente. O rei das tortas na cara e das perseguições malucas. Só que o começo lá foi complicado. O Chaplin achou tudo muito rápido, muito caótico, sem roteiro direito. Aquela fórmula do Sennett, que sempre acabava em perseguição, ele sentia que não era a praia dele. A comédia dele era mais focada no personagem, né? Sim, era mais sutil, tinha outra profundidade, devia ser um choque mesmo. Total. Mas aí veio um momento mágico. A criação do Vagabundo. Foi quase sem querer, no improviso total, lá no guarda-roupa da Keystone. Conta essa história, é ótima. Ele precisava de um disfarce para um filme, o Mabel's Strange Predicament, e começou a catar umas peças que não combinavam nada. Pegou umas calças enormes do Fatty Arbuckle. O Fatty Arbuckle, outra lenda da época. Sim. Aí um casaco apertado demais, uns sapatos gigantes que ele calçou com os pés trocados para não cair. Pé trocado. É. Um chapeuzinho coco pequeno, a bengalinha e um bigode postiço. Pronto. Naquelas peças, todas desconexas, nasceu um dos maiores ícones culturais do século XX. Do nada, praticamente. Que coisa incrível. Uma criação genial no improviso. Totalmente. E a partir daí, cara, a ascensão dele foi absurda. Em questão de meses, ele já tinha convencido o Sennett a deixar ele dirigir os próprios filmes. Começou com Caught in the Rain. Ele já queria dirigir logo de cara. Sim. E o personagem do vagabundo foi ganhando profundidade muito rápido. Deixou de ser só um tipo engraçado para mostrar vulnerabilidade, para ter um coração, sabe? Já em filmes como The New Janitor, ainda lá na Keystone. Ele evoluiu muito rápido mesmo. Muito. A genialidade do vagabundo, pra mim, tá justamente nessa mistura, sabe? Aquela figura toda remendada, meio infantil na ingenuidade dele, mas com uma teimosia, uma certa dignidade, mesmo na miséria. Exato. Não é só palhaçada. Não mesmo. Ele faz a gente rir, claro, mas também dá um nó na garganta, sabe? Aquela empatia imensa. O famoso pathos, essa combinação de humor e melancolia. É por isso que ele virou universal. Qualquer pessoa em qualquer lugar consegue se conectar com a luta daquele carinha contra um mundo que parece sempre contra ele. É verdade. Transcende língua, cultura? Totalmente. E as parcerias foram super importantes nesse começo. Primeiro com a estrela da Keystone, a Mabel Normand. Depois, quando ele mudou para o estúdio Essanay, em 1915, ele encontrou a Edna Purviance. A Edna. Figura-chave. Muito. Ela virou a atriz principal dele por quase 10 anos. Fez mais de 30 filmes. E foi também uma pessoa muito importante na vida pessoal dele por um bom tempo. Sim, um relacionamento longo e complexo, pelo que dizem. Exato. E a carreira dele, nossa, explodiu de um jeito, os contratos ficaram gigantescos. Primeiro com a Essanay, depois com a Mutual. Aquele contrato de 1916 de $670 mil por ano. 670 mil em 1916? Cara, isso era... Uma fortuna inimaginável. E essa grana toda deu a ele independência. Permitiu que ele construísse o próprio estúdio. Isso foi um marco de autonomia em Hollywood, sabe? Ninguém tinha isso na época. Ter o controle total, né?
Exato. E ele montou uma equipe super leal, que ficou com ele anos a fio. O cinegrafista Holly Totoroff, o ator Henry Bergman e aquele fiel motorista e assistente japonês, o Kono Toraichi. Uma turma fixa. Essa equipe era fundamental para ele, né? Para conseguir o que queria. Com certeza. E ter o próprio estúdio significava controle total. E isso leva a gente para um ponto central do Chaplin, aquele perfeccionismo. Nossa, quase inacreditável. Os relatos dos bastidores são impressionantes. É verdade. Tipo em O Garoto, né? A paciência que ele teve com o menininho, Jack Coogan. Dizem que eram dezenas, às vezes centenas de repetições para cada gesto, cada olhar. Exatamente. Uma paciência de Jó. Ou então em Luzes da Cidade. Aquela cena da florista cega, a Virginia Cheryl, oferecendo a flor pro vagabundo. Uma cena que parece tão simples, né? Linda cena. Linda. Mas que levou, segundo os relatos, mais de 300 takes. 300. 300. Meu Deus. Para uma cena. Pois é, porque ele queria uma expressão muito, muito específica. Aquele misto de delicadeza e uma certa hesitação. É quase doentio pensar nesse nível de exigência, né? É obsessivo, realmente. E essa obsessão toda se refletia na quantidade de filme que ele gastava. Pro curta O Imigrante, que tem uns 20 minutos, ele teria rodado, sei lá, mais de 12 mil metros de filme, para usar só uns 550 no final. Que desperdício! Ou melhor, que investimento na visão dele, né? É. Passava dias e noites trancado na sala de edição, reescrevia cenas, ideias o tempo todo. E ele não só dirigia, né? Muitas vezes ele encenava todos os papéis para os atores, mostrava exatamente o que ele queria, cada detalhe. Sim, ele interpretava tudo antes. Isso é muito interessante. Essa metodologia revela muito sobre ele, né? Era essa busca sem fim pelo ideal que ele tinha na cabeça. Uma recusa total em aceitar qualquer coisa que não fosse perfeita. Exato. Mas talvez, sabe, fosse também uma forma dele exercer um controle absoluto sobre aquele mundo do filme. Algo que talvez contrastasse com o caos, com a impotência que ele sentiu lá na infância pobre. Cada take repetido era uma tentativa de colocar o mundo em ordem, do jeito dele. Boa leitura. Faz sentido. Controlar o incontrolável. Por que ele queria tanto esconder o processo, né? Todo aquele esforço, o suor, as repetições, até a exaustão, isso não podia aparecer na tela. A tal mágica era justamente essa ilusão de que tudo era fácil, espontâneo. Verdade. Manter a ilusão. Claro que isso tinha um custo, né? Um custo enorme. Financeiro, de tempo e, com certeza, emocional, para ele e para a equipe toda. Mas, no fim das contas, foi essa dedicação maluca que garantiu a qualidade que dura até hoje, né? A atemporalidade das obras dele. Sem dúvida, o resultado fala por si. E ele não tinha medo de arriscar, né? De desafiar o público, o sistema. Fez um drama sério, Uma Mulher de Paris, onde ele só dirigiu, não atuou. Imagina a frustração de quem foi ver O Vagabundo. Sim, foi uma ousadia na época. Bem diferente. Enfrentou um frio absurdo, condições extremas para filmar Em Busca do Ouro, lá na neve, e talvez o maior desafio técnico. Ele resistiu bravamente à chegada do som. Lançou obras-primas como Luzes da Cidade e tempos modernos como filmes mudos. Bem, com trilha sonora e efeitos, né? Mas sem diálogo falado. Isso. Quando Hollywood inteira já estava falando pelos cotovelos, ele segurou a onda do cinema silencioso o máximo que pôde. Uma aposta arriscada, mas que rendeu filmes icônicos. E as controvérsias não pararam por aí, né? Tempos Modernos já era uma crítica bem direta à desumanização na indústria, na linha de montagem. Sim, uma crítica social forte já ali. Depois veio O Grande Ditador, em 1940, uma sátira, super corajosa a Hitler e ao nazismo, e isso numa época em que os Estados Unidos ainda estavam naquela de isolacionismo, sabe? Muita gente queria evitar confusão com a Alemanha, foi um ato político de grande ousadia. Extremamente ousado usar a comédia para criticar Hitler daquele jeito naquele momento. Mas acho que Messier Verdoux, lá em 1947, talvez tenha sido o ponto mais crítico para ele. Uma comédia de humor negro sobre um cara que casa com mulheres ricas e mata elas para sustentar a família. Um tema bem pesado para uma comédia. Muito.
E o filme fazia uma crítica super ácida ao capitalismo, à hipocrisia da sociedade que condena o assassinato individual, mas acha normal matar em massa nas guerras. Tem aquela frase famosa do personagem: números santificam. Uau! Forte? Imagino a reação. Foi péssima. A recepção foi hostil, a coletiva de imprensa do filme virou um interrogatório pesado com acusações diretas de que ele era comunista, anti-americano. Nossa, o clima já estava ficando pesado para ele ali. Muito. E a vida pessoal também não ajudava, né? Era bem tumultuada. Escândalos amorosos, divórcios complicados, como o da Lita Grey. E nos anos 40 teve aquele caso com a Joan Barry, uma aspirante atriz. Virou um pesadelo. Ah, o caso John Barry. Foi terrível para a imagem dele. Sim. Processos de paternidade que ele perdeu, mesmo com exames de sangue da época dizendo o contrário, e ainda acusações pela Lei Mann. Aquela lei meio estranha sobre levar mulheres entre estados para fins imorais, né? Que usavam muito para perseguição. Essa mesma. Tudo isso virou munição para a campanha contra ele, que já vinha rolando, orquestrada por colunistas de direita e pelo FBI do J. Edgar Hoover, que, olha, já investigava o Chaplin há anos. Acumulou um dossiê com quase 2.000 páginas sobre as supostas ligações dele com a esquerda. 2.000 páginas. É impressionante ver como, mesmo com essa pressão toda em cima dele, o Chaplin se recusava a ficar quieto, né? Ele usava a plataforma dele, a arte dele, para fazer os comentários sociais e políticos que ele achava importantes. Tinha muita convicção, né? Muita. Ele sabia dos riscos, claro, especialmente naquele contexto da Guerra Fria, do macartismo tomando conta dos Estados Unidos, aquela caça às bruxas anticomunista terrível. Mas a convicção artística e talvez política também parecia ser mais forte que o medo. Pagou um preço por isso. Um preço altíssimo. A polarização em volta dele era gigantesca. Uma parte do público e da crítica defendia ele, claro, mas tinha setores muito poderosos da sociedade, da mídia, atacando ele sem parar. E o ambiente ficou insustentável para ele lá. Sim, o cerco foi fechando. E aí o golpe final veio em 1952. O Chaplin viajou para a Europa para a estreia de Luzes da Ribalta. No meio da viagem, o governo americano anunciou que ele não teria mais permissão para voltar para os Estados Unidos, a menos que ele se submetesse a um inquérito sobre as atividades políticas e a moral dele. Basicamente expulsaram ele. Na prática, foi um exílio forçado. Ele nunca mais morou nos Estados Unidos depois disso. Que coisa, né? Que virada na vida dele. Total. Foi um momento de ruptura total, né? Mas, por outro lado, foi também o começo de uma fase nova para ele. Ele se estabeleceu com a família na Suíça, comprou uma propriedade linda, o Manoir de Ban. Ah, sim, VV, um lugar lindo. E ali parece que ele finalmente encontrou uma paz, uma estabilidade que talvez nunca tivesse tido antes, principalmente ao lado da Ona O'Neill. Eles tinham casado em 1943, ele com 54, ela com 18, o que deu o que falar na época. Sim, foi um escândalo também. Mas formaram uma união que durou muito, super sólida. Tiveram 8 filhos juntos e ficaram juntos até a morte dele. Parece que ela foi um porto seguro para ele. Com certeza. Ela foi fundamental nessa fase final. E mesmo no exílio, ele não parou de criar, né? Luzes da Ribalta, que saiu naquele mesmo ano de 52, é um filme bem melancólico, quase autobiográfico, e tem aquela cena, nossa, super tocante, que reúne o Chaplin e outro gigante do cinema mudo, o Buster Keaton. Ah, essa cena é histórica. 2 gênios juntos. Demais. Depois ele fez Um Rei em Nova York, que era uma sátira bem direta à paranoia macartista que tinha expulsado ele, filmou na Inglaterra. Devolveram na mesma moeda, né? E o último filme dele, A Condessa de Hong Kong, já nos anos 60, foi uma produção grande com estrelas tipo Marlon Brando, Sophia Loren, mas parece que teve muitos problemas na produção e foi bem mal recebido pela crítica. Esse último não foi um sucesso. Acontece. Mas o tempo, né? O tempo acabou trazendo algum reconhecimento tardio. Em 1972, Hollywood convidou ele de volta para receber um Oscar honorário. Aquele retorno foi emocionante. Muito. A ovação de pé que ele recebeu na cerimônia durou mais de 10 minutos. Um recorde na história do Oscar. Foi uma redenção, de certa forma. Com certeza. Um momento muito forte. E em 1975, a Rainha Elizabeth II deu a ele o título de Sir. Finalmente, o reconhecimento oficial.
Ele faleceu na Suíça no dia de Natal de 1977. Um fim de vida mais tranquilo, pelo menos. Sim, e ainda teve aquele episódio bizarro, meses depois da morte. Ladrões roubaram o caixão dele do cemitério para pedir resgate. Nossa, que história macabra. Recuperaram, né? Recuperaram, felizmente. Mas que coisa, né? Até depois de morto. É uma trajetória, nossa, de uma resiliência impressionante, né? Continuar criando, mesmo depois de tantas décadas, tantas brigas, o trauma do exílio. É incrível. E a ONU O'Neill, como você disse, foi essencial nesse período final, dando esse suporte para ele. Com certeza. E o legado que fica. Ah, é gigantesco. Ele não só criou o personagem mais reconhecido da história do cinema, ponto. Mas ele foi um mestre em misturar comédia e drama de um jeito que é só dele. Único mesmo. Foi um inovador da linguagem do cinema, usando som, música de um jeito super original, mesmo nos filmes ditos mudos. E talvez, acima de tudo, a coragem. A coragem de usar a arte para questionar, para fazer a gente pensar, para defender os mais fracos, os oprimidos. Essa veia social dele é muito forte. Muito. Então, pensando em tudo isso, o que fica para mim é a imagem de uma figura, nossa, tremendamente complexa. O artista meticuloso, quase obsessivo, o humanista com uma consciência social forte, a celebridade mundial que viveu sempre sob os holofotes e as polêmicas. O homem buscando amor, buscando estabilidade. O Chaplin foi tudo isso junto. Um mosaico de pessoa. Exato. E a obra dele continua aí, viva, fazendo a gente rir, chorar, refletir. Mais de um século depois, isso é para poucos. Realmente, uma vida e uma obra extraordinárias. Da pobreza mais absoluta para a fama mundial, aquele trabalho artesanal imenso escondido por trás da leveza do vagabundo e a coragem de enfrentar o poder, a opinião pública. Fica muito claro que o Chaplin era muito, muito maior do que só o Carlitos, né? Com certeza. Muito maior. Um artista completo e complexo. E pra gente fechar, talvez deixar uma provocação, né? Essa mistura tão particular do Chaplin, sabe? O humor físico que todo mundo entende, a emoção que pega fundo e a crítica social direta, sem meias palavras como: será que isso ressoa hoje? Nesse nosso mundo de comunicação tão rápida, tão fragmentada, muitas vezes tão superficial e polarizada. O que a gente pode aprender com o jeito que ele construía as histórias dele e defendia as ideias dele? Boa pergunta. E agora que a gente conhece um pouco mais desse processo criativo dele tão intenso, quase obsessivo, o que isso diz pra gente sobre o fazer artístico hoje em dia? Fica aí pra pensar, né?